Manuel Matos, que eu conheço desde há longos anos, de quem sou amiga, e professor associado com agregação na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, maîtrise e troisième cycle em Psicologia Clínica na Universidade 5 da Sorbonne, doutoramento em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia. Enfim, tenho um vasto currículo que eu agora não vou citar e dava-lhe a palavra. Então, mais uma vez, bom dia àqueles que ainda não tinham chegado quando me dirigi à doutora Maria José Vidigal e quando me dirigi ao professor Gomes Pedro, a quem agradeço a presença, quer à Presidente, quer ao Sr. Professor Gomes Pedro. Isto não é assim muito prático, este terreiro, esta coisa que eu tenho aqui, mas pronto. Vamos tentar assim. Bom, a linha condutora do meu pensamento é de que o bebê nasce e faz nascer a mãe a partir de um conjunto de cuidados e interações afetivas de que ele necessita e que a mãe lhe proporciona para o tornar adulto. Assim? Mais perto? Assim? Ouve-se melhor? Ok. Como veremos ao longo desta exposição, o período pré e pós-parto e os primeiros anos de vida do bebê são os alicerces da vida. Desde a gestação enquanto bebê, feto ou bebê, e durante a primeira infância, o bebê é parte ativa do seu próprio desenvolvimento. E, nesse sentido, promove simultaneamente o nascimento da sua própria mãe. Começamos esta abordagem com alguns aspectos gerais sobre a perinatalidade. Em seguida, vamos falar das capacidades interativas do recém-nascido. Aprofundaremos um pouco mais sobre as capacidades interativas ao nível intrauterino. Em seguida, passamos ao nascimento da mãe, propriamente dito, a partir do livro de Daniel Stern. E, por fim, vamos tecer algumas considerações a propósito de situações que interferem na aquisição da identidade psíquica materna baseada na minha experiência clínica. A perinatalidade é uma nova disciplina que envolve pedopsiquiatras, psicólogos, psicanalistas de crianças, pediatras, ginecologistas, obstetras, mas também parteiras, educadoras da infância, trabalhadores sociais, médicos, jornalistas, entre outros, e engloba a psicopatologia da perinatalidade. Foi concebida inicialmente numa perspectiva pediátrica, como o período recobrindo o final da gravidez até aos primeiros semanas do nascimento. Mas no sentido psicológico, o conceito de perinatalidade cobre o desenvolvimento que vai da concepção ao segundo ano de vida e diz respeito aos mecanismos psíquicos inter- e transgeracionais que vão desde o desejo de gravidez à gravidez, ao nascimento e à primeira infância. Compreenda-se dos 0 aos 2, 3 anos de vida. Técnicos de diferentes áreas do conhecimento desenvolveram progressivamente, a partir de 1970, o seu interesse pela observação do recém-nascido na interação com a mãe. As observações minuciosas, como as de Brazelton e Stern, demonstraram competências do recém-nascido e capacidades discriminativas que deveriam ser tidas em conta no desenvolvimento da vida psíquica e na prevenção primária. Para levar a bom termo esse objetivo, é essencial implicar a mãe, o pai, a família, numa dimensão diádica e triádica, mas também as transmissões inter- e transgeracionais. E graças ao desenvolvimento tecnológico, em neonatologia, também as observações do recém-nascido em interação com a mãe se estenderam às observações intrauterinas durante a gestação. Missonnier, autor de referência nesta matéria em França, refere que a perinatalidade é um processo de desenvolvimento centrado no embrião feto, o bebê,
no qual os pais são os atores principais, mas também a família alargada, a comunidade de pertença e a sociedade, apelando à implicação interdisciplinar dos técnicos cuidadores. Em seu entender, a perinatalidade constitui um marcador de fidelidade quanto ao grau de evolução de uma sociedade, no qual os meios atribuídos e as estratégias preventivas primárias e secundárias refletem o reconhecimento deste período charneira para os futuros cidadãos. O grande impulso dado à perinatalidade varia segundo o país. Foram determinantes nos Estados Unidos os trabalhos de Spitz, Mahler, Stern, Brazelton. Os de Winnicott e Stervik, Bowlby nomeadamente, no Reino Unido. Em França foram decisivas as contribuições de psicanalistas da infância como Chrysler, Fran e Soulet, Lebovici e Stolleroux. Em Portugal, e a título de reconhecimento da história recente, salienta a contribuição dos pedopsiquiatras e psicólogos portugueses, muitos deles formados em Paris, que implementaram práticas institucionais pondo a tónica no que hoje se designa de perinatalidade e articulando os conhecimentos da psicanálise com o desenvolvimento psicológico da criança. João dos Santos, Bairrão Ruivo, que foi fundador do COMP, Centro de Observação Médico-Psicopedagógica, e foi professor catedrático no Porto, mais tarde. Teresa Ferreira, Emílio Salgueiro, Maria José Vidigal, são alguns desses técnicos, sem desmerecer outros aqui não referidos. Mas o grande impulso no nosso país, no desenvolvimento da perinatalidade, é dado por professor Gomes Pedro, com a sua tese de doutoramento, com Brazelton, e com a implementação das suas investigações nos diferentes serviços que dirigiu e nas investigações que desenvolveu na Fundação atual Brazelton Gomes Pedro sobre vinculação, processos de autorregulação emocional, sensibilização dos principais autores intervenientes na relação precoce mãe-bebé. Na última década, tem vindo a desenvolver-se aqui mesmo, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, uma linha de investigação em perinatalidade sob a responsabilidade do professor João Miranda Justo. Com a colaboração de Maria Eduarda Carvalho, Chagas, entre outros, têm sido adaptados instrumentos de acesso à vida psíquica da grávida, nomeadamente sobre a ansiedade, mecanismos de defesa, diferença nas representações da grávida sobre o bebê antes e depois do nascimento. Algumas destas investigações têm como primeira autora justamente Maria Eduarda Carvalho e desenvolvem-se em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. Vou referir-me agora às capacidades interativas do recém-nascido. Gomes Pedro investiga a capacidade interativa do recém-nascido com a mãe, realça o estado avançado do desenvolvimento sensorial do bebê à nascença e a capacidade que ele tem para responder aos estímulos do ambiente ou para se defender do excesso de estimulação. Nas suas investigações é também evidente a capacidade do recém-nascido para tomar iniciativas. Iniciativas essas que, quando bem interpretadas, participam na construção progressiva da relação mãe-bebé. O aspecto do bebé, a sua cabeça desproporcional em relação ao corpo, a sua própria imaturidade é de natureza a mobilizar o adulto e a mãe, em especial, na procura de respostas integradoras. Acho que este aspecto de resposta integradora é fundamental nos processos sensoriais. Com as investigações recentes, passamos do bebé, sujeito supostamente passivo, ao bebé interativo e, em grande parte, ator do seu próprio desenvolvimento. Cada um a seu tempo e na sua área, autores como Vallon, Philippe Malrieux, Freud, Piaget, estudaram especificidades do pensamento infantil, nomeadamente nos primeiros 18 meses de vida. Mas, entretanto, a clínica psicanalítica estabeleceu progressivamente um nexo de causalidade entre a psicopatologia do adulto e as perturbações no desenvolvimento psicológico durante a primeira infância, durante a própria vida intrauterina e, mais especificamente, portanto, na relação diádica e triádica. Posteriormente, Klein e Winnicott, entre muitos outros, procuraram aspectos ainda mais específicos ligados a dimensões emocionais e afetivas da vida psíquica da criança, nas diferentes idades, através do jogo, das fantasias, e relacionaram-nos com as relações primárias mãe-bebé, período durante o qual, acentuamos, é impossível a criança criar distância e maîtriser, controlar as suas próprias emoções.
Lebovici e Stolleroux salientam que desde o 4º dia de vida o bebê é capaz de seguir visualmente um objeto colorido, suspende os movimentos do seu corpo para melhor acuidade visual e acomoda a visão a distâncias diferentes do objeto. A partir do 2º dia de vida, mostra capacidades discriminativas ao nível do olfato e é capaz de inclinar a cabeça para o lado onde esteja uma compressa embebida pelo leite materno. Logo à nascença, os bebés distinguem claramente o doce, o amargo e o insípido. Ainda que com diferenças e mostram capacidades auditivas, preferindo, obviamente, a voz humana e entre a humana a voz da mãe. Ainda que com diferenças muito individuais, muitos recém-nascidos são capazes de se acalmarem a eles próprios, metendo os dedos ou as mãos na boca, por exemplo. No que concerne à atividade motora, alguns bebés mostram-se capazes de fazer reagir a mãe no sentido de a solicitarem para se protegerem dos estímulos sensoriais que lhes sejam desagradáveis ou difíceis de suportar. Por exemplo, choram para reclamar silêncio. Desde as primeiras horas de vida, o bebé está ativo na constituição do laço afetivo com a mãe e, por essa via, facilita ele mesmo o processo de vinculação. Os gritos do bebé chamam a atenção e constituem uma forma importante de comunicar, contrariamente ao silêncio e ao gemer quando estão em sofrimento. Estes autores referem trabalhos de Brazelton, Stern e Tronic sobre a capacidade do bebé, por volta da 2ª ou 3ª semana de vida, que procuram interação com o rosto da mãe, respondem ao sorriso e a manifestações mais expressivas do rosto materno. Contudo, quando não se sentem correspondidos, retraem-se e podem mesmo retirar-se da relação. Salientamos que este aspecto da retirada relacional merece um estudo de cuidado na prevenção de situações extremas de encapsulamento autístico. Ao nível da interação afetiva veiculada pelo olhar, pelas emoções da voz, pelo tónus corporal e pela postura, o bebé mostra-se capaz de captar o estado afetivo da mãe, em situações particularmente carregadas do ponto de vista emocional. Embora não seja capaz de fazer uma leitura completa desses estados emocionais, dá sinal de surpreendido quando percepciona alterações na prosódia habitual do discurso materno. Cyrulnik, por exemplo, chama a atenção para o valor destes processos sensoriais que carecem de atribuição de sentido, sem o qual serão vividos como experiências estranhas. É o sentido dado pela mãe que confere ao recém-nascido a capacidade de leitura daquilo que ele próprio não sabe fazer. Vão no mesmo sentido os trabalhos de Peter Fonagy e de Devaney sobre a mentalização, enquanto capacidade da mãe para intuir, o termo é importante, e dar sentido às experiências sem nome durante as identificações primárias. Dito de uma outra forma, a articulação da sensorialidade depende do sentido que a mãe atribui aos gritos e expressões que vão do sorriso ao choro, das expressões de conforto ou desconforto, ou ainda do tónus muscular, como aquele que o bebê manifesta quando se aninha nos braços que o recebem, ou quando o bebê se empertiga e desliza dos braços em circunstâncias adversas. Assim acontece se o bebê sente a mãe disponível ou ansiosa. Todos os sentidos, o tato, a audição, a visão, o olfato, estão implicados e subjacentes às reações do bebê. Quando uma mãe interpreta bem, dirá como ele sabe o que quer. E é aqui que algumas disfunções da relação mãe-bebê devem ser identificadas com a ajuda de técnicos, contribuindo para a prevenção precoce na saúde mental, que é, como sabemos, um pilar da saúde em geral. Assunto bastante esquecido. A experiência clínica mostra-nos que os adultos que se sentiram privados desta leitura sintónica, ajustada e em harmonia, conforme refere o Stern, mostram-se às vezes maus intérpretes deles próprios, com tendência a evitar as emoções e a minimizar a importância da afetividade nas suas vidas. A filiação e a interdependência promovem a formação identitária no bebê e a transformação identitária na mulher ao tornar-se mãe. Tudo se passa como se a mãe nascesse, enquanto o bebê cria representações estáveis dela como progenitora e cuidadora, o que também nem sempre acontece. Portanto, no contexto da perinatalidade, o bebê vai fazendo nascer a mãe. A sua mãe é, de certo modo, a mãe que ele criou, fora de si e na sua representação mental, com as exigências relativas à sua
e maturidade obriga-a a ser mãe. Quando a mãe consegue ser responsiva nas experiências desta relação, o bebê consolida progressivamente uma representação mental investida que designamos habitualmente de constância objetal. O objeto de transição, que aparece por norma entre o 4º e o 12º mês de vida, é um dos meios para passar da experiência concreta à experiência subjetiva de representação. Desde as primeiras semanas, a interação com o pai é marcada pelo seu efeito separador da densidade simbiótica, com a mãe, mesmo enquanto pai maternante. Não sei se não fiz para aqui alguma asneira ao carregar aqui numa coisa qualquer. Veremos. Na relação direta, as atitudes do pai são mais expressivas, mais físicas e estimulantes. Na relação indireta e em conformidade com as investigações, por exemplo, de Robert Stoller, o pai tem um papel importante na construção da identidade sexual do bebê através da relação conjugal e através do suporte que oferece à mãe. Mas a relação do bebê com o pai é grandemente influenciada também pela mãe e pelo lugar que ela consagra à representação paterna na passagem progressiva da relação diádica à relação triádica. Embora as investigações da perinatalidade tenham como ponto de incidência a importância das relações mãe-bebê e durante o período mais sensíveis do desenvolvimento humano, outros trabalhos alargam o estudo à presença real e simbólica do pai na díada. Por exemplo, o professor Marcel Ruffaut pergunta se é possível ser mãe sem que outro desempenhe o papel do pai. No seu livro intitulado Cada um procurou seu pai, Chacun cherche son père, diz-nos que a paternidade é sempre da ordem da conquista e da construção psíquica, facto que se apresenta com mais intensidade ainda quando o homem se vê confrontado à esterilidade, por exemplo. Ser pai é transmitir muita coisa para além do genético, é transmitir uma história, valores, sonhos, maneiras de ver o mundo, possibilidades de encarar o futuro. Ser pai é sempre uma aposta no futuro. Ser pai tanto pode resultar do desejo de continuar a descendência como corrigir aspectos da sua própria história, numa tentativa de reconciliação com o passado, procurando ser, por vezes, melhor pai do que o pai que teve. Não menos frequente é o desejo de colmatar a angústia de finitude, tal como a paternidade ou a maternidade, numa tentativa de consolidar o casal, atribuindo ao bebê implicitamente uma função de ligação, o que é extremamente difícil. Ao que tudo indica, a única maneira de ultrapassar a angústia da finitude é de se inscrever na transmissão. Este aspecto é extremamente importante e foi salientado nestes últimos tempos pelo professor Philippe Jamet, a propósito do seu livro As Emoções. Bem vistas as coisas, também o bebê fará nascer o pai. Ruffaut refere, por exemplo, ainda o fenómeno da couvade, que, segundo o dicionário Littré, corresponde a um hábito estranho na reação dos homens que se metiam na cama quando as mulheres estavam prestes a dar à luz, numa espécie de reação simbólica e mimética de parir. Embora este fenómeno possa ter interpretações diversas, o certo é que alguns autores assinalam mesmo de alterações hormonais no homem a partir do momento em que sentem que a sua mulher está grávida. Tratar-se-ia de uma grande implicação masculina no processo da gravidez e no fenómeno psíquico de identificação com o feminino materno. Nada de estranho, afinal, uma vez que é a mulher grávida que lhe anuncia a ele a paternidade do filho que ela tem no seu ventre. Le père n'existe pas tout seul. O pai não existe sozinho. Por sua vez, Stoloff, por exemplo, refere-se à função paterna e deixa bem claro que o objeto não é a mãe nem o pai isoladamente. Para o bebê, o objeto é pai e mãe, conjuntamente. Ambos constituem uma representação que deve constituir um ponto de certeza. E provavelmente o mais importante, Cyrulnik também atribui à mãe e ao pai, cada um a seu modo e a seu tempo, a função fundamental de dar sentido à sensorialidade do bebê. Questiona-nos sobre as diferentes maneiras de como criar ou pôr no mundo um pai. Vamos referir-nos agora aos aspectos mais precoces da interação mãe-bebê. Soubier e Soulet, e Missionnier, entre outros, referem a investigações com equipas multidisciplinares ao nível da vida fetal e à participação ativa do bebê no seu próprio desenvolvimento durante a vida intrauterina.
No quadro destas incursões nos períodos mais remotos do bebê, ainda no estado de embrião, Soulet e Subieux referem-se aos estudos ecográficos e biológicos, às técnicas de reanimação em neonatologia, que, por via indireta, vieram dar sentido ao aparecimento de situações críticas que seriam de difícil compreensão sem ter em conta dimensões afetivas e emocionais. Referem, por exemplo, que a capacidade sensorial do feto identifica o estado emocional da mãe através de interações biológicas complexas, permitindo estabelecer correlações entre perturbações psicossomáticas precoces do bebê e algumas dificuldades psíquicas da mãe durante a gravidez, como, por exemplo, aquelas que estão ligadas à morte do ente querido, perda do cônjuge ou depressão. Situações destas podem comprometer a construção das ligações primitivas entre a mãe e o bebê, em devir, a partir de fatores de ordem psíquica, sensorial e biológica. Na clínica psicanalítica temos verificado situações destas que permitem estabelecer hipóteses entre o luto da mãe durante a gravidez e o aparecimento de perturbações autísticas. É grande a subjetividade destes processos. É um desafio para quem quiser investigar, mas tudo se passa como se, do ponto de vista fantasmático, o bebê se sentisse na tarefa impossível de fazer um luto que a mãe não consegue fazer. Será o autismo uma forma de dar expressão a este fenómeno? As dimensões inconscientes e fantasmáticas presidem à inauguração da gravidez e é difícil à criança desfazer-se do papel ou da identidade que lhe é atribuída antes dela mesma se ter encontrado a si própria. Em semelhantes circunstâncias, a relação do objeto virtual sobrepõe-se à relação do objeto concreta. Nesse sentido, Missonnier entende que, enquanto uma mãe tricota, e é curioso que isto me reenviou décadas para trás, enquanto uma mãe tricota uma peça de lã para o bebê em devir, estabelece com ela uma relação imaginária equivalente a uma nidificação uterina. Será que, nestas situações, o desejo de gravidez corresponde ao desejo de maternidade? A este propósito, Subieux refere-se às representações da grávida efetuadas através de entrevistas. Entrevistas sobre as representações maternas durante a gravidez, feitas por Amaniti, que estabeleceram 3 estilos de representação na mulher grávida: o estilo integrado, o estilo desinvestido e o estilo não integrado ou ambivalente, capazes de influenciar a relação precoce mãe-bebé. Como é natural, o que acontece desde a gestação tem repercussões ao nível sensorial do feto, dadas as suas capacidades remotas, a nível sensorial, de sentir aquilo que a mãe sente. Todos os sistemas sensoriais estão presentes e a funcionar à nascença, porque já o estavam, pelo menos, em grande parte, durante a vida fetal. Cyrulnik refere mesmo que, durante a gravidez, a mãe inala um odor musk, ou almiscado, especificamente masculino, do homem, que vive mais próximo dela. Odor esse que passa através da placenta e se encontra no líquido amniótico em fim de gravidez, permitindo assim ao bebê familiarizar-se com este cheiro desse homem, construindo, portanto, uma imagem olfativa a partir do paladar. A maturidade do aparelho coclear está pronta pelas 28, 30 semanas. Subieux refere uma experiência feita com bebés que foram expostos ao barulho dos aviões em Osaka durante a gestação. Depois do nascimento e quando estão a dormir, os bebés que estiveram expostos a estes ruídos durante mais de 3 meses acordam com menos frequência com o barulho de outros aviões do que os bebés que não tiveram essa experiência durante a vida intrauterina. Terá havido, portanto, durante a gravidez, habituação proveniente da experiência auditiva precoce. De resto, é do conhecimento geral que quando o bebê recém-nascido está agitado, acalma-se se for posto em contacto com o ritmo cardíaco que ele aprendeu na vida intrauterina. Cyrulnik salienta que, durante a gravidez, a voz da mãe é ouvida no útero como um som grave, dado que tem de atravessar a barreira dos pulmões, diafragma e intestinos, enquanto a voz do pai, por exemplo, que tem apenas de atravessar a parede abdominal, para ser perceptível pelo feto, é ouvida como um som mais agudo. E, ao que tudo indica, o bebê aquático ouve o pai antes de nascer. E vem a propósito uma situação deste autor de extrema importância.
Claro que o pai penetra no útero, mas é o observador que nomeia só a mãe como pai, porque alguém disse ao bebê que esse homem era o pai. Na realidade, trata-se do homem da vinculação designado pela mãe. É esse o pai. A mãe nomeia-o e dizendo isso, ela permite a penetração desse homem privilegiado no útero e na vida psíquica da criança. Mas a imagem visual, por exemplo, estabelece depois da imagem tátil, da imagem olfativa e da imagem sonora. O reconhecimento visual do rosto materno estabelecer-se-ia ao fim do mês de vida, a altura em que o bebê se orienta para a mãe, desde que a vê. Esse reconhecimento é um pouco controverso, uma vez que é difícil à criança concluir que um rosto que sorri e está contente é o mesmo que um rosto que está triste ou zangado. Refira-se ainda que, para além daquilo que o bebê aprende na vida intrauterina, há que acrescentar toda a influência da vida fantasmática da mãe, através da mãe sobre o seu bebê, como acontece em situações de identidade sexual atribuída, em concordância ou não com a identidade sexual que o bebê tem. Porque o bebê imaginado antes de existir é um bebê falado, antes de ser ouvido. Há que ter em conta toda a dinâmica que se estabelece durante a gestação entre o bebê fantasmático, dimensão inconsciente, e o bebê imaginário, dimensão consciente, e o bebê real que a mãe descobre à nascença com o seu olhar e com uma sensibilidade que só a mãe conhece. É dentro deste contexto da perinatalidade que a mulher vai dar nascimento ao bebê, ao mesmo tempo que nasce nela mesma a identidade materna. Refiro-me agora ao nascimento da mãe, propriamente dito. Para Stern e Nadia Braunschweiler-Stern, o materno é uma aquisição para além do feminino. Há nascimento de uma mãe quando a dimensão materna emerge no feminino, isto é, quando a progenitora adquire a identidade materna conseguida em função do desejo de gravidez, vivência da gravidez, parto, cuidados pós-natais, de que carece o bebê enquanto ser ativo e participante do seu desenvolvimento. Questionando-se acerca do momento a partir do qual a mulher se sente mãe, estes autores concluíram que a identidade materna se desenvolve por etapas. Pode começar em qualquer momento depois da mulher saber que está grávida, depois do nascimento, alguns meses depois de ter começado a cuidar do seu bebê, ou quando toma consciência de si mesma como mãe. Dito de uma outra forma, e do ponto de vista psíquico, a mãe nasce por etapas, durante as quais é necessário um trabalho emocional e de integração das mudanças que vão ocorrendo ao nível da relação com o seu próprio corpo, da relação com o feto em desenvolvimento e nos cuidados que o bebê exige e ela lhe dá. Todas as mulheres referem que a experiência de ser mãe não é igual a nenhuma outra nas suas vidas. Uma nova identidade emerge com emoções contraditórias e ambivalentes. A identidade materna ressitua a mulher na relação triangular que teve com a própria mãe e com o pai na sua infância. No aparecimento de novas triangulações, como se o triângulo se deslocasse do passado à atualidade para garantir a sobrevivência do futuro bebê. Como foi ou não foi amada como filha, como será ou não será capaz de amar e de cuidar como progenitora, é a grande questão, porque as emoções até aí evitadas terão de ser vividas para que a intuição se desenvolva. Da mãe, um bebê espera tudo, literalmente, e a sociedade espera que a mãe se conduza de forma a tornar o futuro bebê num ser humano. Exigência tanto mais assustadora quanto nas sociedades atuais se ensina a racionalidade, o controle emocional, a distância afetiva, sabendo nós que a proximidade afetiva e a intuição são da primeira importância para que a mulher se torne mãe. O trabalho emocional e de integração prende-se com o desenvolvimento sensorial do bebê e o desenvolvimento das suas competências, tanto antes como depois do nascimento. Segundo os autores, tornar-se mãe é um processo em 3 etapas, correspondendo cada uma delas ao desenvolvimento da identidade materna. A primeira etapa corresponde a um período de preparação que se inicia com a gravidez, enquanto o seu corpo fabrica o feto, incluindo o próprio parto. O Winnicott designou estas reações maternas de preocupação materna primária, como sabemos, durante a qual emergem fantasmas arcaicos, fantasias, ilusões, fazem parte, não é? Esperanças que em breve se confrontarão à realidade.
estarão lá com a mesma importância que estão os aspectos biológicos. Diz a sabedoria popular que a mulher grávida está de esperanças. Eu, pelo menos, ouvi isto na minha infância. Se tivermos em conta toda a responsabilidade do feto aos estímulos vindos do exterior e aos estados emocionais da mãe, nomeadamente em situações de stress, de ansiedade ou de depressão ainda na vida intrauterina, verificamos que o bebê já condiciona a vida da mãe. Enquanto a mãe gera esse bebê é promotor do feminino materno. A segunda etapa do desenvolvimento da identidade materna prende-se com um conjunto de cuidados para com o bebê após o nascimento, de modo a assegurar a sobrevivência. É uma fase de construção íntima da ligação, da vinculação, se tivermos em mente os trabalhos de Bowlby e de seus continuadores. Podemos dizer que a dependência absoluta do bebê vai acordar na mãe o bebê que ela foi e, na melhor das circunstâncias, reacender as fantasias da maternidade, da sua meninice, o que também nem sempre acontece. Sem o bebê, a identidade materna ficaria cortada e não constituiria um acrescento ao feminino. Os cuidados que a mãe vai ter com o bebê exigem um conhecimento intuitivo, que faz parte do seu património sensorial, habitualmente designado de inconsciente primário não recalcado. Ainda há pouco ouvíamos a doutora Maria José Vidigal dizer que o João dos Santos dizia, melhor é o conhecimento que não vem nos livros, porque esse nós recorremos facilmente. E eu recordo-me quando comecei a dar aulas nesta faculdade e era assistente, que o João dos Santos disse, olha, essa história lá da bibliografia, veja você, porque eu não tenho grande jeito para isso. E fui eu o primeiro a implementar, digamos, uma bibliografia para a cadeira do qual ele era regente. Bom, a propósito do inconsciente primário não recalcado, Mário Manso salienta nessa situação a importância da memória implícita sensorial, não verbal. Por sua vez, Rosa Velasco apelidou-a de conhecimento relacional implícito, enquanto experiência vivida, que nem pode ser esquecida, nem pode ser recordada. Nada de admirar se nos lembrarmos que durante o primeiro ano de vida a comunicação mãe-bebê é essencialmente em torno da prosódia, preparando ao verbo. Já nos anos 50 do século passado, Winnicott aconselhava a investigação científica a respeitar a compreensão intuitiva da mãe, que a torna capaz de se ocupar do seu bebê sem ter aprendido a fazê-lo. Diz-nos ainda o mesmo autor que a mãe tem um saber especializado que não pode ser ensinado. Mas a parturiente não consegue dar à luz sozinha. Na hora do nascimento, que é seguramente o momento mais importante da vida humana, conjuga-se a ciência e o conhecimento implícito da base emocional e afetiva. O Winnicott destaca, nomeadamente, a importância da psicanálise na formação de técnicos intervenientes na gravidez, no parto e nos primeiros tempos de vida, até porque lidam durante a gravidez e parto com perturbações somáticas que têm muitas vezes uma componente psíquica inconsciente. E na sua simplicidade e clareza de expor as coisas importantes, refere-se à mãe e à parteira, que em boa verdade deveria chamar-se a mulher da sabedoria, traduzindo o termo francês de sage-femme nos seguintes termos. A mãe é uma pessoa que veio ao mundo, que foi bebé, que brincou aos papás e às mamãs, que se assustou com as remodelações que ocorrem na puberdade e na adolescência, e um dia, acidentalmente ou não, ficou grávida. A sage-femme, ou mulher do conhecimento, que não é simplesmente uma técnica, mas também um ser humano, conhece as emoções, os saltos do humor, os momentos de excitação e de decepção, talvez gostasse naquele momento de ser a mãe, ou o bebê, ou o pai, ou ora um, ora outro. Citação. Portanto, ali está a mãe a repetir uma história recente da sua infância e a mulher da sabedoria implicada no nascimento do bebê. E ambas acrescentam ao feminino a componente materna. O bebê reacende, portanto, na progenitora essa mãe adormecida. Lembro-me aqui, com a devida autorização, uma passagem de um caso de supervisão feito a uma colega. Uma mãe desesperada diz a um filho de 12 anos: "Não suporto mais, já não sei o que fazer, desisto de ser mãe." O filho mais novo de 4 anos interveio e disse: "Mamã, não faças isso. Eu ensino-te, vais ver que é fácil." A terceira etapa essencial do desenvolvimento da identidade materna diz respeito ao reconhecimento e ao encorajamento feito à mulher por outras mães. Trata-se de uma necessidade de ser validada, que passa muitas vezes pela triangulação mãe, bebé, avó. Enquanto isso, o bebé
É curioso que eu tenha vindo fazer uma comunicação desta natureza agora que sou avô. Bom, está bem. Enquanto isso, o bebê apercebe-se de tudo o que se passa à sua volta, a começar, na melhor das circunstâncias, pelo amor e pela disponibilidade da mãe. Dizem-nos os autores que referimos anteriormente que a mãe que cuida durante os primeiros meses do seu bebê assistirá ao nascimento nela mesma de uma nova identidade de mãe. Todos conhecem os trabalhos de Bowlby e Ainsworth sobre a relação entre vinculação e segurança. No essencial, a vinculação é um processo de ligação psíquica que se estabelece durante a primeira infância na relação diádica, mas também triádica. Os processos de vinculação constituem o pilar das representações intrapsíquicas e interpsíquicas, condicionam a relação da pessoa com ela mesma e com os outros, criando padrões relacionais com caráter duradouro. Esses padrões tendem a repetir-se ao longo da vida com relativa independência do contexto. Em situações particularmente complexas ou de grande significado emocional ou afetivo, como é o caso da gravidez, nascimento, amamentação e cuidados do bebê, pela enorme exigência que têm, reatualizam esses estilos relacionais anteriormente constituídos. Apenas para lembrar, os tipos de vinculação ou apego referem-se ao modo como a mãe e o bebê reagem à separação e ao reencontro. Reações essas que são reveladoras da segurança versus confiança ou insegurança versus desconfiança. No padrão relacional de confiança, a separação mãe-bebé, durante um tempo que varia em função da capacidade de suportar a ausência, não reativa a angústia de separação excessiva e o reencontro acontece num ambiente de satisfação recíproca. Houve saudade, mas a separação não pôs em causa a ligação psíquica. Diz-se que estamos perante um tipo de apego seguro. Atualmente, e de um modo geral, os fatores de ordem social, económica e a instabilidade a vários níveis reduzem o tempo e a qualidade da relação que o bebê precisa para estar com a sua mãe, para um desenvolvimento harmonioso. Verificamos também que é cada vez mais frequente um certo desprendimento do adulto na relação primária. Nesses casos, os aspectos racionais e intelectuais diminuem o envolvimento emocional e comprometem a capacidade de leitura intuitiva de que o bebê carece. Se tivermos como ponto de referência as situações clínicas de há 2 ou 3 décadas atrás, comparadas à atualidade, são cada vez mais frequentes padrões relacionais de insegurança que se formaram por minimização da importância da relação primária nos alicerces da vida. Outra realidade da observação clínica é a de que a mãe muito frequentemente reproduz com o seu bebê os padrões relacionais, por isso os fomos buscar, que constituem a sua própria, construiu com a sua própria mãe. O que nos remete para uma dimensão transgeracional da perinatalidade. Mas não podemos generalizar, porque há também mães que foram dadas literalmente como se de objetos se tratassem e se revelam depois excelentes mães. Não estabeleceram vínculos afetivos com elas, mas são elas capazes de vínculos afetivos com os seus próprios filhos. Ainda ontem verificámos isso, ou pelo menos nos workshops que foram apresentados atrás. Vale a pena, vale o que estamos a dizer para regressar a Stern, que descrevem 3 tipos de apego da criança, da mãe à criança. O tipo de apego desqualificante, mulheres desprendidas da experiência de maternidade que tiveram, com tendência a rejeitar a sua própria história, nomeadamente no que concerne à relação com a sua própria mãe. Embora sejam capazes de evocar os acontecimentos, demonstram um grande distanciamento emocional. Do nosso ponto de vista, nasceram enquanto bebés, mas duvido que a experiência da maternidade tenha sido objeto de transformação identitária. Houve distanciamento excessivo. O tipo de apego enredado ou emaranhado, cuja característica principal é a falta de distância entre a criança que foram e a mãe que agora são. Sem o devido recuo afetivo, têm uma relação funcional com a sua própria mãe e tendem a ter esse mesmo estilo de relação com os seus filhos. Também aqui nos questionamos se a mãe nasceu enquanto mãe ou se a gravidez e o parto fez dessa progenitora que prolongou a identidade materna da sua própria mãe. Num caso, a distância emocional excessiva, noutro, a distância emocional insuficiente. O tipo de apego autónomo que se caracteriza pela capacidade de investimento afetivo na relação com o seu bebê, que mantém com a sua própria mãe
uma relação predominantemente boa, com distância afetiva equilibrada, sendo assim capaz de recuo suficiente para se pensar e sentir-se enquanto filha e enquanto mãe. Neste tipo de vínculo afetivo, creio que a gravidez, o nascimento do bebê e o que se sucede acrescenta a identidade materna ao feminino. Houve, neste caso, o nascimento da mãe, mas situações há, e bastante frequentes, em que o nascimento da mãe ficou incompleto ou perturbado e noutras nas quais a mãe não nasce. Vamos ver as três. Do nascimento incompleto da mãe. Consideramos que o nascimento da mãe está incompleto ou foi comprometido quando dimensões psicopatológicas pré-existentes na futura mãe são de natureza a comprometer a relação inicial mãe-bebé ou a distorcer o processo do seu desenvolvimento psíquico. Para o nosso propósito, consideremos justamente esta dificuldade de levar a bom termo a função materna, a depressão e o luto, a interrupção espontânea da simbiose fundamental mãe-bebé e a indiferença versus rejeição. Acerca da capacidade de levar a bom termo a função materna, em simultâneo com o desenvolvimento psíquico do bebê, futuro humano, ela revela-se quando a mãe, além dos cuidados básicos, se preocupa com o desenvolvimento da vida mental do seu bebê. Contam-se entre elas, poderíamos enumerar outras. Oferecer-se como objeto estável de referência afetiva, emocional e identificatório, permitindo ao bebê a construção de uma representação objetal estável, no sentido que lhe atribui Mahler. Promover uma identificação sexual sem distorção entre a identidade sexual atribuída e a identidade sexual constatada. Ser objeto de desejo, mas não objeto de satisfação no que concerne ao ato sexual. Desenvolver a expressão da agressividade verbal ao serviço da relação, mas não permitir que a agressividade agida anule as diferenças e destrua a relação. Ser objeto de parasitação e de proibição do incesto. Desenvolver com o seu bebê uma relação de dádiva e não de dídiva. E não menos importante, exigir ao pai que ocupe o lugar que deve ter no desenvolvimento da vida psíquica do bebê e na estruturação da vivência edipiana e narcísica, entre outras. Mas na clínica, como na educação, ou em situações críticas, verificamos que quando não se observam estes requisitos mínimos, é muito questionável que, apesar do nascimento do bebê, tenha havido o nascimento da mãe. Nós vemos isto diariamente na clínica. Se a função faz o órgão, a maternidade fará também a mãe. As situações de depressão ou luto materno provocam na grávida e na parturiente uma retirada afetiva que, como vimos anteriormente, se faz sentir no bebê desde a vida intrauterina e mais ainda a quando das interações primárias com o bebê. Uma mãe menos responsiva exige ao bebê um maior esforço para se fazer entender, para se construir, afirmar e existir. As situações de depressão e luto correspondem a perdas afetivas, a perdas de pessoas significativas, ou ambas. Semelhantes situações colocam a progenitora muito mais numa situação de receber do que dar, tanto ao nível dos afetos como dos cuidados. O resultado é que, muitas vezes, o de uma inversão implícita de papéis. Em vez da relação de dádiva, desenvolvem com os seus bebés uma relação de dívida. Quando prevalece a dimensão depressiva objetal, na mãe, a criança, apercebe-se que o amor materno é precário ou condicional. Quer isto dizer que terá de se preocupar mais com o cuidar da sua mãe do que esperar dela cuidados. Terá de se considerar culpado quando não é, de se desculpabilizar e de idealizar a mãe, em contradição com aquilo que sente a um nível mais profundo. E quando prevalecem dimensões da depressão narcísica, a criança opta pela linha da hipervalorização da mãe e na desvalorização dela própria. E mais tarde fará o mesmo com outras pessoas. Quando adulto, as suas opções são mais as da mãe do que as suas, tendo sempre a sensação de estar aquém dos objetivos. Numa escala de 0 a 20, se, por exemplo, o filho teve 19 no exame, perguntar-lhe-á porque não teve 20. Um jovem adulto, num processo avançado da sua terapia, filho de um casal, enfim, mais ou menos do nosso meio, já divorciado, há muitos anos,
Queixava-se ao pai acerca das atitudes da mãe, nesta linha de então, mas porquê é que não tiveste vindo? Mas porquê é que não fizeste melhor? E então ouviu do pai em tom de brincadeira: que raio de mãe que tu arranjaste, rapaz? Houve nascimento do filho, mas não podemos afirmar que tenha havido nascimento psíquico materno. Pelo menos não se revelou como tal na vida psíquica do filho. Mas há também as interrupções espontâneas da simbiose fundamental, que são cada vez mais frequentes. A invariante social e familiar da atualidade é a instabilidade, a descontinuidade, a interrupção precoce daquilo que se considera fundamental, a começar pela relação primária mãe-bebé. Quando se estabelece um nexo de causalidade entre as manifestações psicopatológicas e o historial das relações significativas, conseguimos perceber como a insuficiência de tempo e de disponibilidade para viver a relação primária compromete o desenvolvimento da criança e o seu futuro. As interrupções relacionais precoces produzem personalidades sempre à beira da perda, sempre no limite, sempre a evitar a relação, a evitar as emoções, a evitar o afeto, sempre dispostas a abandonarem o processo psicoterapêutico antes mesmo de começado. Nos nossos gabinetes, quando adultos, sentam-se na ponta do sofá, com medo de se inclinarem para a relação, de se implicarem. Estão ali para se queixarem, para nos tomarem como testemunhas da sua relação, mas nunca ou raramente dispostos a querer articular as suas queixas ou sintomas com o historial das relações que tiveram, como se cada facto pudesse ser compreendido isoladamente. A ligação afetiva que foi descontinuada e o vínculo foi precário ou interrompido traduzem-se agora na dificuldade em estabelecer ligações psíquicas entre os factos atuais e as relações primárias. Estas pessoas movem-se preferencialmente na descontinuidade. Um jovem em psicoterapia que aguardava contrato de trabalho ficou muito mais satisfeito por ter um contrato de 6 meses do que se o tivesse por um tempo indeterminado. Perante a minha admiração, e quando o questionei, porque o pensamento é outro para nós, não é? Quando o questionei sobre a razão, disse-me que assim ele podia-se ir embora sem ter obrigação de lá ficar. As relações de compromisso exigem capacidade de lidar com o conflito e com a ambivalência, e nestas pessoas o compromisso não é o seu forte. Aliás, no processo psicoterapêutico, onde ter disto a experiência, tenho a certeza, qualquer acontecimento insignificante de última hora se sobrepõe ao compromisso verbalmente combinado e serve de justificação para a falta. Estava a chover, perdi o chapéu, troquei não sei quando, enganei-me não sei o que mais. Como era dia feriado, como não sei quando. O último mesmo acontecimento é motivo suficiente para dizer, olha, para a justificação da falta. Coisa que nunca acontece em pessoas que tiveram outro estilo de vinculação. As relações de compromisso exigem capacidade de lidar com o conflito e com a ambivalência. Já estou a voltar atrás. Dizemos assim que houve nascimento incompleto da mãe, quando a relação com o seu bebê se pautou pela descontinuidade e interrupção precoce, a pontos de não produzir constância ou permanência objetal, em consonância com aquilo que inicialmente estabeleci, e a estabilidade das representações. A relação ficou aquém do necessário para que a progenitora adquirisse em relação a si mesma e em relação ao filho a dimensão psíquica de mãe. Nas situações de indiferença ou rejeição do bebê por parte da mãe, estamos perante uma situação bastante mais grave, na base da qual se organizam patologias de retiradas relacionais recíprocas, como acontece no autismo, nas psicoses e nas perturbações traumáticas, também elas precoces. É seguramente a situação onde é mais evidente o nascimento incompleto da mãe. Nem ela se dá por mãe do seu bebê, nem o bebê consegue construir uma representação do feminino materno com diferentes graus de gravidade. Também verificamos isto ontem nos 3 workshops que tiveram lugar. Quando alguns destes pacientes recorrem ao processo psicoterapêutico ou psicanalítico, a dimensão transfere ou contra-transferencial fica marcada pela indisponibilidade do terapeuta. Reproduzimos. Pela dificuldade de desenvolvimento empático dele com o seu paciente, ou até por uma contra-identificação projetiva que foi descrita por Greenberg, enquanto nós precisamos de identificar o nosso paciente que temos perante nós, às tantas começamos a dizer a mãe dele tinha razão, o pai dele tinha razão, faço ideia, pois com certeza. Então passamos a identificar-nos ao objeto do paciente e não ao paciente propriamente dito.
E à semelhança do que acontece com o bebê que não conseguiu dar nascimento à mãe, agora é o analisando que não consegue dar nascimento ao analista. Dito de uma outra forma, não se estabelece o vínculo terapêutico, o analisando não se apercebe como é fundamental a sua colaboração. Instala-se o impasse, a desistência recíproca e, em situações extremas, o precário vínculo que se estabeleceu quebra-se. Tudo se passa como se a sala de partos fosse transposta para o setting analítico, onde o analista tem a obrigação de identificar distorções primárias e de as transformar, em vez de as repetir, o que é extremamente difícil. Mas há também situações em que a mãe não nasce. Sobre este problema, Marie-José Subieu tem um trabalho incontornável intitulado O Berço Vazio. Duas imagens percorreram o meu pensamento. A de mães na maternidade, à espera de terem alta depois do parto, retraídas, sozinhas na sua cama, sem bebê ao seu lado. E a imagem da mãe que regressa à casa de braços vazios. Posso dizer-vos que até me doeram os braços naquela altura, quando escrevi. O bebê que morre antes de vir ao mundo constitui um acontecimento catastrófico, ou um cismo na família, uma perda do passado, uma perda no futuro, como nos diz a autora. O horror intromete-se na vida e nada mais será como antes. Desfez-se uma representação construída ao longo da gravidez. Num segundo, instala-se a desordem e perde-se o sentido da vida. Afunda-se o presente. O abatimento é indescritível e sem tradução por palavras. O caudal de fortes emoções catastróficas provoca a sideração do casal. E a mulher que esperava que o seu bebê vivesse para se sentir mãe, sente-se agora a perder a vida. O bebê que morre não lhe permite o acesso à representação psíquica do feminino materno. A representação psíquica do bebê não se traduz num facto de vida e deixa um luto impossível de fazer, porque a ordem natural das coisas se perdeu ou inverteu-se. O corpo da mulher transformou-se no corpo de mãe, mas o bebê da parte de fora, que deveria preencher o vazio deixado pelo bebê de dentro, desapareceu. Se, como dizíamos inicialmente, a mãe e o bebê constituem um sistema indivisível, no qual cada um influencia o outro e recebe dessa outra influência, a mãe não nasce quando o bebê morre. O nascimento da mãe, como o nascimento do filho, no contexto da perinatalidade, obedece a dinâmicas relacionais e de reciprocidade. E são um exemplo daquilo que acontece em psicanálise relacional. Apesar das idiosincrasias de cada pessoa na relação, criam-se espirais ascendentes de desenvolvimento ou espirais de entropia quando as circunstâncias são adversas. Obrigado pela vossa atenção. O grande mérito desta conferência do professor Manuel Matos foi abordar, é manifesto o seu interesse pelo bebê, que raramente é objeto de atenção de outros psicanalistas. E, além disso, ele introduziu também o pai, que é uma coisa que durante muitos anos só se falava na relação mãe-bebê e o pai era esquecido. Bom, agora vou dar a palavra ao professor Gomes Pedro, que tem um longo percurso que eu conheci na faculdade, um longo percurso profissional, com prémios, eu não vou ler porque é muito extenso, peço que me perdoe, mas é doutorado em medicina, é professor catedrático, e eu vou fazer referência a uma homenagem que foi realizada pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, em representação dos pediatras portugueses, por ter mudado a forma de fazer pediatria em Portugal, nomeadamente pela mudança do modelo patológico para um modelo relacional. Isto é realmente muito importante. A homenagem ficou representada pela oferta
de uma escultura oferecida no 17º Congresso Nacional de Pediatria em 2016. Pronto, passava agora a palavra ao professor. Muito bom dia a todos. É muito estimulante o desafio encarnado no título deste encontro, o nascimento da mãe. Mais polémico e porventura mais apaixonante se torna o desafio quando os mentores desta conferência alargaram o âmbito do tema acrescentando ao nascimento da mãe o subtítulo no contexto da perinatalidade. Porventura ainda mais sedutor. Quiçá maior o desafio quando me apercebi que iria comentar uma conferência a ser proferida por um prestigiado especialista da matéria, distinto académico, psicólogo e investigador. Trata-se do professor Manuel Matos, professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, criador da Sociedade Científica da Psicanálise Relacional. Foi-me dado também saber que a presidência desta mesa redonda foi entregue à senhora professora doutora Maria José Vidigal, figura emblemática de referência como universitária que a todos muito respeitamos e que eu me permito saudar no modo oriental, que significa com as mãos e a curva da coluna, que significa humildade, estima, admiração, referência. Uma palavra muito especial de agradecimento e de homenagem ao professor João Justo, incansável em tudo o que faz em prol da criança, além de muitas outras coisas nesta faculdade, e designadamente na Fundação Braz Dr. Gomes Pedro para as Ciências do Bebê e da Família, agradecendo-lhe publicamente a intervenção pessoal no convite que muito me honra e por aquilo que tem dado e trazido à nossa Fundação. Sr. Dr. Armando Leandro, permitam-me que eu manifeste o saúde sempre com uma grande homenagem, uma grande admiração. Para mim será sempre o provedor da criança em Portugal. E só não foi oficialmente porque este país não assume com coragem obrigações e implicações fundamentais em defesa dos direitos da criança. Uma palavra de saudação ao Sr. David Neto. E começarei agora a minha reflexão. Que papel poderá ter um mero pediatra clínico que não faça da sua uma inspiração psicanalítica, não faz dela a sua produção científica, mas que outro sim gosta de desafiar os vários construtos filosóficos que envolvem a relação humana, de que é paradigma o programa deste encontro. Nesta limitação, reencontro coragem no símbolo que uso hoje, como sempre usam os pediatras americanos, uma gravata com referência à criança. Sr. Professor Manuel Matos, apreciei muito a sua conferência e a partir de agora passarei a dirigir-me a si como Manuel Matos, enquanto investigador e autor científico. É assim que nos tratamos habitualmente. Creio que será justa a homenagem que lhe presto, inspirando o meu comentário com o escrito de Ovídio, quando se refere ao nascimento do homem, livro 1. Para Ovídio, o homem nasceu de um sopro divino,
formatada à imagem dos deuses, árbitros do universo. Desde que criado, o homem passou a distinguir-se dos outros grandes animais, porque a sua cabeça não pendia para a terra, mas outra sim estava ereta, podendo assim contemplar os astros e fixar o seu olhar sublime nos céus. As metamorfoses de Ofídio, sublimemente ilustradas por Pablo Picasso, constituíram a essência primeira do construto evolucionista que sustenta a imagem que inspira a construção modular dos touch points, onde se insere o nascimento também, quiçá também o nascimento do bebê. Hoje os touch points, é um modelo seguido, inspirando muitas atividades científica e clínica em todo o mundo, e é hoje suscetível de ser partilhadamente convivido e ensinado nos cursos intensivos e pós-graduados relacionados com os touch points. Ter um bebê, nascer um bebê, é o ato mais apaixonante de toda a criação. O Papa Daniel Stern, tal como Francisco, o nosso Papa Real, vão muito à frente da psicanálise por nós apreendida, mas o essencial será a circunstância de que precisamos de todas as disciplinas das ciências humanas para entender a magia do nascimento. Manuel Matos percorre com rara sensibilidade os factos e as metáforas, equacionando o sentido dos títulos com uma louvável honestidade, ao não encontrar fundamentação suscetível e suficiente de garantir o QB da evidência face ao nascimento quer da mãe, quer do bebê. Na sua conferência, Manuel Matos faz inclinar o pêndulo do seu saber para o nascimento do materno, enquanto aquisição no feminino. Explica melhor Manuel Matos, cito: diz-se que há nascimento de uma mãe quando a dimensão materna emerge desse feminino, isto é, quando o progenitor adquire a identidade materna, conseguida essa função quando explícita e quando explícito o desejo da gravidez projetado, esse desejo na vivência dessa gravidez, na vivência do parto, enfim, na vivência dos cuidados pós-natais, de que carece o bebê enquanto ser ativo e ser participante do seu próprio desenvolvimento. Para Paola Marotti, psicanalista citada por Manuel Matos, a identidade maternal no feminino é mediada pelo estilo maternal, por sua vez é herdado. Não há nas nossas sociedades ocidentais ritos de passagem pelo que a rapariga voa da criança que foi até à criança que vai ter. Não se compromete, neste particular, dizia eu, quando cita o seu saber sobre o nascimento materno, enquanto aquisição no feminino, explica melhor Manuel Matos. Disse que há nascimento de uma mãe quando a dimensão materna emerge desse feminino, isto é, quando o progenitor adquire a identidade materna, conseguir essa função quando explícito o desejo de gravidez, projetado esse desejo na dinâmica do seu desenvolvimento. Dizia eu que, citando Marotti, psicanalista citada por sua vez por Manuel Matos, a identidade materna no feminino é mediada pelo estilo maternal, por sua vez é, de certa maneira, e de uma forma, porventura não total, faz nascer a já focada identidade materna. As identidades do nascer, tanto na mãe como no bebê, estão mediadas por um complexo jogo hormonal de que a ocitocina é paradigma. Como sabe, a ocitocina é uma das hormonas produzidas na hipófise, juntamente com a prolactina, que são fundamentais, entre outras funções, pela construção e pelo fabrico do leite materno na glândula mamária. A neurociência dos nossos dias faz convergir no bebê e na sua circunstância uma verdade científica que faz andaimar a natureza do bebê, fazendo assumir o nascimento de cada bebê
como algo que é contingente com a relação primeira. A arquitetura do sistema nervoso central do bebê faz-nos crer que a explosão neuronal ocorrida nos sucessivos touchpoints do bebê só será coerente se a ela corresponder algo de sensível que justifique o quão significativo daquela superprodução sináptica, sendo paradigma desta evidência o entendimento de que o verdadeiro nascimento do bebê é muito anterior ao eventual grito que ele liberta quando muda drasticamente de ambiente. Estou-me a referir ao ambiente intrauterino para o ambiente extrauterino. Manuel Matos enfatiza a este propósito os aparelhos psíquicos e biológicos da díade. Bebê e mãe nascem assim programados para serem protagonistas do seu próprio nascimento, estando porventura na relação de que a regulação mútua é paradigma, o nascimento mútuo de cada membro da díade. Aproximamos-nos, porventura, da convicção winnicottiana de que o bebê, cito, o bebê só não existe. O que existe é o bebê com a mãe. Na mesma linha desta feita brazeltoniana, o atrevimento ditará que mãe só existe quando há um bebê por perto e, sobretudo, quando esse bebê já reconhece aquilo que traz e o faz programado. A geometria milimétrica de uma face, a melodia de uma voz que reforça uma linguagem monossilábica, repetida. O paladar e o cheiro de um colostro já tão idêntico ao do líquido amniótico. O sentir nos receptores da pele aqueles dedos que precedem o toque de uma mão inteira, progressivamente cada vez mais cheia, e que parte de seguida por todo o corpo e pele do bebê. Primeiro quieta essa mão, que depois desliza, enquanto carícia, projetando a ternura numa paixão acreditada. Manuel Matos, inteligentemente, elabora uma dupla abrangência. Por um lado, reafirma que há nascimento de uma mãe quando a dimensão materna emerge de um feminino inato. Por outro lado, é o bebê que exige desenvolvimento, na expressão feliz de Manuel Matos, porquanto é esse bebê, dizia eu, que também dá origem ao nascimento da mãe. Numa metáfora popular, perguntar-se-ia quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A questão, porém, não é sobreponível. Principalmente porque o ovo não tem regulação mútua com a galinha, antecipatoriamente ao nascimento biológico. A filogênese explica a ontogênese, portanto, não são só as competências do bebê, mas, porventura, as suas necessidades que implicam uma mãe suficientemente boa, na expressão winnicottiana. E Manuel Matos não esquece, naturalmente, a este respeito, o nascimento do pai. Já aqui também citado e referido pela doutora Maria José Vidigal. A função do pai é um fenómeno cultural, sendo que em muitas sociedades o pai é o irmão do pai, biológico, ou é o irmão da mãe, ou é porventura o avô materno. Manuel Matos, noutra leitura circunstancial, define o pai como aquele que está apresentado pela mãe e a quem ela entrega todas as suas fantasias parentais. Quando da consulta pré-natal, e tal como com os touchpoints, e tal como na avaliação neurocomportamental do bebê, que completa e produz a sua descoberta, nós temos também formação ativa neste que é considerado o primeiro touchpoint da vida, a consulta pré-natal, que tem uma dinâmica, por nós não esperada, uma dinâmica extraordinária ao longo da vida do bebê, da criança e do jovem. Dizia eu, quando da consulta pré-natal, costumo trazer à evidência a equação metafórica de 1 mais 1 igual a 3, que pretende conjecturar nascimento, quiçá de um modo especial, um outro nascimento decisivo que é a família. Na perinatologia atual, o sublinhado vai para o significado dos touchpoints, que fundamenta a intervenção familiar. A programação do bebê para a regulação mútua, para essa regulação com a sua mãe ou com o seu pai, precede o seu destino familiar. Mãe e bebê crescem programados, e é essa relação, afinal,
aquilo que nasce. No número da revista Ultraman sustenta-se que o simbolicamente usado como metáfora do amor, quando é debulhado o mal me quer, gosto muito, pouco ou nada, é numa outra construção que simbolicamente redefine a função do amor. Muito, apaixonadamente, loucamente. Será interessante, para este efeito, para terminar, assumir o inato no adquirido. A consoante M é bilabial, isto é, precisa dos dois lábios e de um apelativo. Um apelativo mãe que cedo é prolongado na mamã, porventura com o papá. Em quase todas as línguas do mundo, a palavra mãe começa por um M. Mamã, ma, mu, e porventura mais raramente por um P, papá, a carecer também de uma mágica bilabial. No fundo, é a ternura que inspira uma fantasia parental. Embora esteja praticamente a terminar, passarei só sumariamente a fazer uma brevíssima análise molecular da tão distinta conferência de Manuel Matos, porventura suscetível de inspirar novas linhas de investigação e, sobretudo, de discussão científica. Manuel Matos caracteriza a perinatalidade como uma disciplina nova, que engloba nomeadamente a psicopatologia perinatal. Permita-me que assuma a perinatalidade como mais uma circunstância suscetível de ser entendida como um touchpoint inspirado pelos seus princípios, de que destacarei o Anticipatory Guidance. No entender de Manuel Matos, a perinatalidade constitui um marcador de fidelidade relativamente ao grau de evolução de uma sociedade. Acredito assim que Manuel Matos não deixará de entender este touchpoint como um paradigma de um modelo relacional que queremos ver cada vez mais distante de um modelo patológico. Um dos autores contemporâneos que terão sustentado esta evolução, e nesta oportunidade agradeço ao professor Manuel Matos a referência generosa à minha produção científica nesta dimensão. E é neste pressuposto dizia que Manuel Matos reforça as competências interativas do bebê, juntando o seu protagonismo ao da sua mãe. Presto aqui homenagem aos autores fundamentais que neste último século se libertaram de uma psicanálise enfermada de um modelo patológico. Sublinharei o papel desempenhado por Bowlby, Stern, Winnicott e Brazelton, e agora por Manuel Matos. Manuel Matos sublinha o papel da mentalização materna, enquanto capacidade da mãe em intuir e dar sentido às suas vivências. Eu sinto, tu sentes o que eu sinto. Manuel Matos sublinha o significado da construção identitária da mãe e do bebê, que por sua vez vai gerar a intersubjetividade de onde parte o nascimento. E é nesta coerência que nasce o bebê e a mãe, frutos de algo já processado. Manuel Matos não esquece o pai, como dizia na sua conferência, e afirma que, bem vistas as coisas, é também o bebê que faz nascer o pai. Talvez também, bem vistas as coisas, o pai cabe no berço e faz-o embalar a sua ternura. O luto da mãe durante a gravidez, a desadequação entre o desejo contido na gravidez e o desejo de uma maternidade são tudo situações que podem e devem ser discutidas durante a consulta pré-natal. No fundo, Manuel Matos aborda o conceito de separation and individuation de Margaret Mahler, que faz conter o que cada um sente num sentir atriz. Mãe e pai, mãe, bebê, bebê e pai, são mãe e pai porque lhes são atribuídas essas identidades, projetando outras identidades. A do bebê que a pouco e pouco tem um nome porventura, um petit nom, que acompanha toda a verdade triádica. Existe uma regulação de mutualidades
E é esta dinâmica destas mutualidades, é esta dinâmica, dizia, explicada pela ternura e por uma vinculação mútua, que faz nascer o bebê. Manuel Matos desenvolve na sua conferência o conceito evolutivo contido no tornar-se mãe. Neste conceito está contido o biológico, hormonal, que é, nesta evolução, o que prepara o ninho. Manuel Matos vai chegando à noção de que o conteúdo e o contexto é que é evolutivo, parafraseando o evolucionismo darwiniano. É assim que Manuel Matos nos remete para uma nova dimensão transgeracional da perinatalidade. Volto agora a ler penetrativamente o que pode caber na consulta pré-natal, em que se podem revisitar fantasmas, mediando as potenciais desorganizações, conceito fundamental do modelo Touch Points. Terminarei este comentário tal como o comecei, com as metamorfoses de Ovídio. É a dinâmica do modelo relacional que faz nascer a intersubjetividade. E é esta mesma intersubjetividade que faz construir o berço onde nascem bebê e mãe. Ouso interpretar o pensamento de Manuel Matos ao reforçar o conceito de psicanálise relacional, explicada num contexto de reciprocidades. Assumo o meu atrevimento neste último desafio, interrogando, porventura, todos desta sala. Afinal, existirá, porventura, uma psicanálise não relacional? Muitos parabéns, professor Manuel Matos, e muito obrigado. Eu estava a pensar que se fez história, porque aqui há uns anos os temas e o respectivo comentário não era possível. Não era possível de todo falarem assim de bebés, de mães, de pais. Era impossível, até do chamado, aquilo que se chamava o parto sem dor, que é o parto controlado pela respiração, que foram introduzidos em Portugal por Monjardino e Susina Bermudes, que também na cadeira de obstetrícia, quando se falava nisso, os professores riam-se, como se a coisa não existisse ou não era possível. Portanto, eu estava a sentir aqui a mesma coisa, que se fez história neste sentido, que duas pessoas tão importantes no nosso meio científico falarem de bebés, de pais e de mães, porque realmente dava-se muita atenção à relação mãe-bebê e o pai ficava relegado para um plano como se não fosse necessário. E neste momento isso não acontece. Pronto, passava então, não sei se querem dizer mais alguma coisa, ou passava para a assistência à discussão. Eu não tenho horas. Pá. Queria agradecer quer ao conferencista, quer ao comentador, esta conferência tão interessante. Fez-me divagar um bocado para o lado mais pessoal, o que é também ser filha, o que é também ser mãe. Recentemente sei que vou ser avó e fiquei muito contente. Para além disso, onde é que eu queria chegar? Ao falarmos do nascimento do bebê e do nascimento da mãe, cada um pelo outro, estamos a falar do nascimento do ser humano. E acho que isto nos remete para o nascimento do ser humano no nosso trabalho clínico também, que na nossa perspectiva
é também recíproco. O paciente nasce connosco e nós nascemos ou renascemos com o paciente. E é nesta perspectiva que eu queria, de facto, agradecer muito aos dois. Obrigada. Muito obrigado pelas vossas palavras. Eu fiquei só a pensar, gostava só de ouvir o comentário a isto. O professor Gomes Pedro referiu que não havia ritos de passagem, seja do infantil ao feminino ou do feminino ao materno, e portanto se passava diretamente, quase como se a mãe caísse na situação. E eu fiquei a pensar, ligando com uma expressão, o comentário que o professor Manuel Matos fazia, que a sociedade ocidental promovia racionalidade e promovia uma série de processos contra-intuitivos e contra-afetivos, e se não considera isto serem precisamente ritos de passagem, momentos na vida da mulher, que estão implícitos e nas sociedades ou noutro tipo de culturas estão explícitos e são trabalhados do ponto de vista metafórico e simbólico precisamente para ajudar a mulher a chegar a esta intuição, e na sociedade ocidental nós tornamos implícitos todos estes ritos de passagem e tornámos-los, porque implícitos, tendencialmente racionais e mais ligados a coisas contra-intuitivas. E se não era interessante reabilitarmos alguns, ou tornarmos conscientes alguns ritos de passagem, precisamente, ou se não são isso mesmo as consultas perinatais e as consultas de pediatria e as consultas de psicologia e de psicoterapia, se não são os ritos de passagem da sociedade ocidental que vêm responder precisamente a estas lógicas contra-intuitivas de que falava o professor Manuel Matos. Bom, creio que a hora manda mais do que nós, a realidade é assim. Em primeiro lugar, e sobretudo, eu gostaria de agradecer imenso ao professor Gomes Pedro a leitura atenta que fez do meu trabalho. Estou longe de me considerar um cientista, enfim, sou um modesto investigador naquilo que eu posso na minha vida e procuro ser humano no que faço. Creio que fez uma leitura absolutamente extraordinária dos pontos mais importantes do meu pensamento e lança-nos uma pergunta que é de facto fundamental, e é essa que devemos nós responder. De facto, o trabalho que eu elaborei não se distancia muito no seu conteúdo daquilo que me é habitual. Fui bastante impregnado da necessidade de investigar na Faculdade de Psicologia, desde assistente até à agregação, e, portanto, fui sempre tendo da psicanálise uma leitura que ou se articulava com o desenvolvimento e com a relação, ou se articulava com outra coisa, ou com a memória de um criador. Estávamos um pouco fora da realidade. E, portanto, este contexto da perinatalidade, há pontos de convergência entre as investigações que hoje se fazem e aquelas que nós fazemos também no nosso gabinete. Infelizmente, as investigações que se fazem têm variáveis controláveis e podem observar-se. Aquelas que nós observamos no nosso gabinete, embora por vezes sejam invariantes, não se podem contabilizar, não se podem quantificar. A experiência é de facto intransmissível, mas se cada um de nós depois se reunir, chega a pontos de convergência extremamente importantes.
Portanto, de facto, é uma comunicação inspirada na ideia do desenvolvimento. Era isso que nós ensinávamos na Faculdade de Psicologia. Eu sei que é isso que continuamos a ensinar. Há, de facto, uma psicanálise fundamentada na patologia, que foi uma psicanálise, foi assim que ela nasceu, porque eram os casos da psicopatologia que chegavam aos gabinetes, e criou-se uma teoria a partir da patologia. A partir dos anos 60, menos a partir das teorias da relação do objeto, logo após a morte de Freud, começou a emergir teorias baseadas no desenvolvimento, na observação e, ultimamente, nestas investigações que convocam muitos técnicos em torno da importância das relações humanas e das ciências humanas. De modo que, Sr. Professor Gomes Pedro e caros colegas, de facto, ainda que alguns possam ter receio de falar no termo relacional da psicanálise, hoje ou concebemos a psicanálise como uma psicanálise relacional, ou então estamos quase a negar a realidade, porque não é justo referirmos a uma psicanálise não relacional falando de Klein, se ela usou tanto a observação e a relação, nem sequer é justo falarmos de Bion, que conceptualizou coisas extremamente importantes, mas que dão ao objeto toda a importância da relação. Isto para não falar nos contemporâneos. De facto, a psicanálise de hoje, a psicoterapia de hoje e a nossa intervenção é e tem de continuar a ser uma psicanálise relacional. Enfim, e ficar-me por aqui, agradecendo a vossa atenção e agradecer também mais uma vez ao professor Gomes Pedro a gentileza que teve de vir comentar a minha conferência. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, professor Manuel Matos, pelas suas palavras. Eu tive muito gosto e muita honra em associado àquilo que eu chamei e continuo a chamar o meu atrevimento de um pediatra prático clínico que se mete em aventuras, porventura perigosas, perante cientistas e clínicos da saúde mental tão diferenciados e tão competentes. Não queria deixar só de responder, deixar uma nota, desculpa, não sei o seu nome, Dr. José, relativamente eu responderia, tem toda a razão, os ritos de passagem estão a ser substituídos. Eu chamaria, por exemplo, aqui a destaque toda a nossa reflexão, que cada vez tem que ser mais precisa, sobre a atividade lúdica da criança, desde o bebê até a adolescência. Nota-se e verifica-se uma certa uniformização da atividade lúdica no feminino e no masculino. Era muito importante, e em algumas sociedades primitivas, mas ricas de cultura, o brincar no feminino, o brincar às mães, brincar ao dar de mamar, brincar aos comportamentos, e hoje assumimos como extremamente importante, quando é essa a nossa desejabilidade, que num futuro não muito longínquo, todas as mães que antes de sair da maternidade e os pais e os irmãos, porventura existem já, possam, digamos assim, ser intervencionados no sentido de fazer-se em conjunto a descoberta do novo bebê, com as suas competências, com as suas vicissitudes, com as suas, porventura, vulnerabilidades, mas com as suas riquezas que fornecem e concedem paixão, amor, segurança, vinculação aos membros da família. E hoje notamos que, no caso não do bebê, que já tem um irmão ou uma irmã, estes bebés, estas crianças um pouco mais velhas, participam na descoberta do novo bebê, constituindo uma dinâmica fundamental no princípio da vida, respondendo àquilo que eu falei, a renovação da arquitetura cerebral, a criação de uma arquitetura cerebral que resulta de dar cobertura aos milhões de neurónios que nascem e que estão disponíveis para a construção dessa arquitetura, porque se isso não acontece, os novos neurónios
morrem tal como nasceram, sem dar lugar a toda a beleza da dinâmica do desenvolvimento humano. Portanto, estamos numa fase de charneira em que a atividade lúdica, a descoberta do neurocomportamento e das competências do bebê, a descoberta do vínculo e a promoção da paixão que corresponde a esse vínculo. Tudo isso são hoje novos horizontes que nos permitem acreditar que dentro de algum tempo o nascimento poderá fazer corresponder a uma desejabilidade de paixão, de amor, de verdade, de descoberta, de sentido, de coerência, diria eu. Muito obrigado. Antes de terminarmos, mais uma questão apenas. Pronto, então terminamos agora. O que é que foi? Ainda se pode pôr uma questão. Mas parece que não há questões. E ficamos por aqui. Muito obrigada.